Milhões de pessoas vivem esmagadas debaixo do rolo compressor da culpa. A culpa atormenta, tira a alegria, tira a paz, tira o sabor da vida. Há muitas pessoas que vivem atormentadas por esse fantasma da culpa, porque o pecado gera culpa. Quando você peca contra Deus, contra o seu próximo, contra você, a culpa vem e esmaga você. Há uma saída para a culpa. É você reconhecer o seu pecado, é você se arrepender do seu pecado, é você confessar o seu pecado, é você abandonar o seu pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A paz em vez de culpa para você. Você tem sonhos, luta por eles, ou já viu seus sonhos mais bonitos se perderem pela estrada da vida? Já viu seus sonhos mais belos se transformando em pesadelo? Quem sabe você até mesmo já sepultou os seus sonhos e colocou na lápide de seus sonhos uma frase lapidar que resumiu sua vida. Aqui jaz os meus sonhos. Hoje eu quero encorajar você a trazer esses sonhos e colocá-los na presença de Deus. Hoje eu quero encorajar você a nunca desistir de seus sonhos, porque Deus pode fazer o impossível. Deus pode reverter situações humanamente irremediáveis. Deus pode reverter os diagnósticos mais sombrios. Deus pode fazer do vale um manancial, da noite escura de choro, uma manhã radiosa de alegria e celebração. A história de Ana, registrada lá no primeiro livro de Samuel, retrata esta importante realidade. Ana tinha um sonho, o sonho de ser mãe, o sonho de conceber. Mas o sonho dessa mulher piedosa está sendo adiado. Seu ventre é estéril, é um deserto, não pode conceber. Ana enfrenta muitos desafios na vida, como a zombaria da sua rival, a incompreensão do sacerdote Eli e até mesmo o desencorajamento do seu marido. Mas Ana nunca abriu mão de ver o seu sonho realizado. Ela chorou diante de Deus. Ela orou fervorosamente na presença de Deus. Ela derramou sua alma na presença de Deus num choro amargo, pleiteando a sua causa. A despeito de tantas adversidades à sua volta, e a despeito das circunstâncias tão difíceis que ela mesma enfrentava, ela jamais recuou, jamais desistiu. O resultado é que Deus fez um milagre na sua vida. Deus ouviu o seu clamor. Deus atendeu a sua oração. Ela foi curada. E ela, diz a Bíblia, que creu na promessa de Deus e o seu rosto voltou a brilhar. A fé suplantou as dificuldades. E ela desceu com seu marido para Ramá, coabitou com seu marido, Deus se lembrou dela, ela concebeu e deu à luz a Samuel, o maior profeta, o maior sacerdote, o maior juiz da história de Israel, o homem que trouxe de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Você pode ser como Ana. Você pode experimentar hoje ainda os grandes milagres de Deus, de uma cura, de uma situação irremediável na sua família, de um quadro sombrio e avassalador que atormenta a sua alma, de incompreensões à sua volta. Deus pode fazer maravilhas na sua vida ainda hoje. Não desista. Me permita contar-lhe minha própria experiência. A minha família morava num lugar muito pobre
no interior do estado do Espírito Santo, nos idos de 1958. A minha mãe estava grávida do seu último filho, em estado adiantado de gravidez. Naquela época, naquele local, não tinha carro, não tinha estradas, não tinha recursos médicos. Quando uma pessoa ficava doente, ela precisava ser transportada numa padiola, um lençol amarrado num varal, e transportado pela trilha 40 quilômetros, onde ficava o posto médico. A minha mãe caiu gravemente enferma. Meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de 40 quilômetros numa padiola. Chamou o médico e ele veio, a examinou e disse: essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito doente, ela está muito fraca. E a criança que está no seu ventre está em agonia de morte. A única chance dessa mulher sobreviver é sacrificar a criança. Porque se não tirar a criança, a mãe morre junto com a criança. A minha mãe, entretanto, pensou diferente e tomou uma outra decisão. Ela disse: eu não abro mão desse filho, eu não desisto desse filho. Eu estou pronta a morrer com ele, a morrer por ele, mas eu não desisto dele. E naquele momento de profunda angústia e dor, a minha mãe fez um voto a Deus e disse: meu Deus, se tu poupares a minha vida, se tu poupares o meu filho, eu vou consagrá-lo para ti, para que ele seja um pastor, um pregador da tua palavra. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Nasci na roça. Fui calçar meu primeiro par de sapatos aos 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Onde eu morava não tinha escola, a não ser escola primária. Nunca ninguém tinha saído dali para fazer, além de 4ª série primária. Eu entrei na escola com 8 anos. Com 12 anos eu já tinha terminado os meus estudos, a 4ª série primária. Desde a minha infância eu tinha uma vontade muito grande de estudar, de aprender. E eu me dediquei a tudo que eu podia para ler o que eu podia ler. Na minha casa não tinha livros, mas tinha um dicionário velho. E com 10 anos de idade eu comecei a decorar as principais palavras daquele dicionário. Pela bondade de Deus, quando eu estava terminando o meu curso primário, com 12 anos de idade, a minha professora que me alfabetizou estava se mudando para Vitória. E ela, sabendo do meu sonho de estudar, me perguntou: você tem coragem de vir comigo? E eu, que nunca tinha dormido uma noite fora de casa, disse para ela: se os meus pais deixarem, eu vou. Com 12 anos, eu nunca tinha visto uma lâmpada elétrica. Fui criado a lamparina de querosene. Com 12 anos, eu nunca tinha visto um aparelho de televisão. Com 12 anos, eu nunca tinha entrado numa grande cidade. Com 12 anos, eu subi na carroceria de um caminhão e fui morar num dos mais perigosos bairros da Grande Vitória. Foram muitas lutas. E recentemente, um dos últimos livros que escrevi, dediquei à minha professora tão querida, que teve a visão de investir na minha vida. Ela, com tantos filhos, com tantas dificuldades peculiares, ela ainda abriu as portas da sua casa para me acolher. E eu registro aqui a minha profunda gratidão a ela. Passei lutas, muitas lutas. Muitas vezes até mesmo algumas privações. Dificuldades enormes. Porém, eu tinha um sonho no coração. Eu queria estudar. Pasmem vocês, o meu sonho de criança era ser político, era ser advogado. E eu, então, me preparei para isso. E eu, quando fiz 18 anos, no dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título, me filiei num partido. E eu estava cheio de sonhos. Eu estudava na época na Emater, do Ministério da Agricultura, e eu tinha sonho de terminar o 2º grau e fazer um vestibular e fazer advocacia e me tornar um advogado conhecido e um político de projeção. E então, certa feita, eu conversava com um presbítero amigo e contava para ele o meu projeto de vida. E disse para ele que quando eu terminasse a minha carreira como advogado e político, no final da minha jornada, eu entraria num seminário para me preparar no final da vida para dedicar o resto dos meus dias à pregação do Evangelho. Este homem, com a autoridade de Deus, pôs o dedo literalmente no meu nariz e disse: você quer dar as sobras para Deus? Você quer dar o resto para Deus? Deus quer você agora, na sua juventude, com o seu vigor, com a sua inteligência. E aquela palavra entrou no meu coração como uma flecha.
E a partir daquele momento eu fiquei plenamente convencido de que naquele momento Deus me chamava para o ministério. Eu desisti dos meus sonhos e abracei o projeto de Deus. A primeira pessoa para quem eu liguei foi para minha mãe. Eu disse: mamãe, Deus mudou os meus planos. Deus mudou o meu sonho. Eu não vou ser mais advogado, eu não quero mais ser político, eu vou ser pastor. Eu quero ir para o seminário. E a minha mãe, sábia que era, com esse projeto de Deus que ela tinha na minha vida, ela nunca me contou esse plano, porque ela não queria que eu fosse sugestionado para o seminário. Ela queria que Deus fizesse essa obra no meu coração. E quando eu liguei para ela, disse: mamãe, Deus está me chamando para o ministério. Ela me disse: meu filho, por esta causa, eu já orava antes mesmo de você nascer. Em 1978, eu entrei no Seminário Presbiteriano de Campinas, em São Paulo. Eu terminei o meu curso em 1981. Eu sou pastor há 42 anos. E a maior alegria do meu coração é fazer a obra de Deus, é pregar a palavra de Deus. Eu entendo que não há maior privilégio no mundo do que ser pastor e pregador do Evangelho. Mas, antes da minha mãe partir para o Senhor, era uma mulher analfabeta. Ela nunca teve o privilégio de sentar num banco de escola. Ela amava Deus, amava a palavra de Deus, mas não sabia ler. E um dia, chorando, saiu para o quintal e tropeçou numa cartilha suja, velha, rasgada, e disse: meu Deus, o Senhor já fez um milagre na minha vida, o Senhor podia fazer outro. Me ensine a ler. Eu amo a tua palavra, mas nem sempre tem alguém para ler a tua palavra para mim. E ela aprendeu a ler naquela cartilha sozinha e lia fluentemente a sua Bíblia. Mas ela me chamou à sua casa para me dizer algo que marcou minha história, marcou minha vida. Ela me disse: meu filho, durante todos esses anos, eu nunca deixei de me levantar da minha cama de madrugada, dobrar os meus joelhos e pedir que Deus capacitasse você, que Deus levantasse você, que Deus usasse poderosamente a sua vida para pregar a palavra. E eu chorei muito com ela naquele dia. Foi o dia da minha despedida. Eu não mais a vi não ser no leito de enfermidade, já nas vésperas de partir para o Senhor. E eu chorei muito e disse: mamãe, a senhora me ensina as lições mais importantes da minha vida. A senhora me ensina que um filho nunca é pobre se tem uma mãe que ora por ele. A senhora me ensina que o mais importante não são os meus sonhos e são os meus projetos, mas o plano de Deus na minha vida. E hoje eu quero encorajar a você, se você tem sonhos, e deve tê-los, mas se esses sonhos não são o plano de Deus para a sua vida, desista dos seus sonhos, porque os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos melhores sonhos. Eu quero encorajar você a confiar em Deus. Mormente nesse momento em que o Brasil discute para lá, para cá, esta questão da interrupção da gravidez, por uma gravidez problemática ou às vezes traumática. E talvez nós hoje pudéssemos refletir a importância da vida. Eu sou muito grato a Deus pela minha mãe, que foi aconselhada a me sacrificar. Se ela o fizesse, ela estava debaixo de orientação médica. A vida dela corria risco, e risco fatal. Mas ela resolveu investir a vida dela na minha. Porque se ela não tivesse tomado aquela decisão, eu não estaria aqui para conversar com você. Eu quero encorajar você, mãe, não desista de seus filhos, nem no ventre, nem depois que eles nascerem. Seus filhos são preciosos para Deus, são herança de Deus. Quem sabe o filho que está no seu ventre vai ser uma grande bênção nas mãos de Deus, vai ser um instrumento que Deus vai levantar na nossa geração para ser alguém que vai ser usado poderosamente nas mãos de Deus. Portanto, não desista jamais de ver o milagre de Deus na sua vida. Mas o que fazer quando esses sonhos parecem que não se cumprem? Você passa por vales, passa por momentos amargos e difíceis e os sonhos não se cumprem. O que fazer? A primeira coisa que você precisa fazer é continuar crendo. Não desista. Ore um pouco mais. Chore um pouco mais. Jejue um pouco mais. Insista um pouco mais. Não jogue a toalha. Não retroceda. Não estarilhe as armas.
Creia e você verá a glória de Deus. Quantas pessoas que desistem cedo demais. Quantas pessoas que jogam a toalha cedo demais. Quantas pessoas que estão no portal da terra prometida e morrem no deserto, porque desistem. Eu quero encorajar você, não desista não, prossiga, creia. Deus é fiel. Deus pode fazer coisas magníficas, extraordinárias na sua vida. A segunda coisa que eu quero encorajar você precisa se apropriar das promessas de Deus. Quando o profeta Eli disse para Ana, vai em paz para a tua casa e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste, essa palavra é boa, essa palavra é de Deus. Essa palavra Ana hospedou no seu coração e essa palavra trouxe cura para ela. Ana experimentou 2 curas distintas. A primeira delas, a cura emocional. Quando ela creu na promessa de Deus, ela parou de chorar. O brilho voltou ao seu rosto. A glória de Deus, a Shekinah de Deus inundou a sua face. O sorriso brotou nos seus lábios. A fé iluminou em seu coração. É preciso apropriarmos-nos das promessas da palavra de Deus, porque Deus é o avalista da sua palavra. Promessa de Deus e a realidade são a mesma coisa, porque Deus vela pela sua palavra em a cumprir. Então, leia a Bíblia. Medite nas promessas de Deus. Deus vela pela sua palavra em a cumprir. Nenhuma das suas promessas cai por terra. Então confie em Deus e persevere um pouco mais. Caminhe um pouco mais. Creia e você verá as maravilhas divinas na sua vida. Mas a terceira coisa que Ana nos ensina é que diante dos sonhos que ainda não se cumpriram e não se realizaram, você precisa continuar caminhando, voltando às trincheiras da luta. Ana queria ser mãe, mas ela vivia talvez nos quartos escuros, chorando, com o rosto banhado de lágrimas, ultrajada, humilhada dentro de casa e fora de casa. Mas houve um momento em que ela creu e ela se apropriou da promessa. E ela saiu dos quartos escuros. E ela voltou para sua casa e ela coabitou com seu marido. E ela concebeu. E ela deu à luz a um filho. E ela consagrou esse filho para Deus mesmo antes dele ser concebido. E ela cumpriu o seu voto e devolveu o seu filho para o Senhor. E este menino, profeta Samuel, foi o grande instrumento de Deus na sua nação, como intercessor, como profeta, como sacerdote, como juiz. Eu quero dizer para você que é hora de sair dos quartos escuros. É hora de sair do desânimo. É hora de sair da murmuração. É hora de você crer que Deus faz e que Deus pode, que Deus quer. E então você verá as maravilhas divinas. Você deve começar o seu dia animado. Animado. É isso mesmo. A Bíblia diz, este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Levante a sua cabeça. As dores do passado, Deus pode curá-las, Deus pode perdoar as suas transgressões, Deus pode fazer tudo novo na sua vida e recomeçar uma nova história na sua história. Então recomece. Então se levante. Este é o dia da grande vitória de Deus na sua vida. Como disse um autor muito conhecido, Og Mandino, para você começar o seu dia animado, talvez você pudesse pegar o jornal, o melhor jornal da sua cidade, abrir o seu jornal, logo cedo, antes do café, e começar a leitura, mas não nas páginas políticas, não nas páginas econômicas, não nas páginas policiais, não nas páginas esportivas. Talvez essas notícias vão deixar você mais triste ainda. Comece a leitura lá na página do obituário, exatamente, na lista das pessoas que morreram. E você vai descobrir algo fantástico. Você vai descobrir que o seu nome não está nessa lista. Você vai descobrir que todas as pessoas que estão nessa lista dariam tudo para estar no seu lugar, mas elas estão mortas. Você está vivo. E se você está vivo, um milagre de Deus pode acontecer na sua vida hoje. Então, não desista de seus sonhos. Não desista de ver um milagre de Deus na sua história, na sua vida, na sua família. Talvez hoje você esteja cruzando os vales mais escuros. Talvez hoje você esteja pisando em estradas juncadas de espinhos. Talvez hoje você esteja navegando por mares revoltos. Talvez hoje você esteja acuado por crises medonhas de saúde, ou financeira, ou familiar. Talvez hoje o cenário é contrário.
as expectativas de sonhos realizados. Mas entenda uma coisa, Deus está acima dos seus problemas. Ele é maior do que os seus problemas. Ele pode sanar os seus problemas. Ele pode vir ao seu encontro nas tempestades da vida, caminhando sobre o mar, mostrando que as ondas revoltas estão debaixo dos seus pés. Então creia, não desanime, não retroceda, não jogue a toalha, não desista. Não desista da vida. Não desista dos projetos de Deus na sua história. E eu estou certo de que você verá as maravilhas divinas. Você verá que o vale mais escuro vai se tornar num manancial. Que as noites mais doídas de choro de manhã vai voltar a alegria. Você vai ver que nas tempestades mais borrascosas o sol vai voltar a brilhar. Você vai perceber que nas horas de desânimo, talvez de entrega dos pontos, Deus vai injetar ânimo e força em seu coração. E você vai se levantar na força do Todo-Poderoso para sair vencendo, para ser um vencedor, para conquistar as mais consagradoras vitórias na sua vida. Eu estimo que Deus abençoe você. Eu estimo que Deus fortaleça você. Eu estimo que Deus levante você. Eu estimo que Deus faça um milagre extraordinário na sua vida, porque é tempo de lutar, é tempo de vencer. É tempo de nutrir não sonhos e devaneios humanos, mas nutrir no coração a expectativa do grande projeto de Deus na sua vida, porque os planos de Deus são mais altos, porque os caminhos de Deus são mais elevados e os planos de Deus não podem ser frustrados. Então Deus abençoe você, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua família. Meu abraço, que Deus conduza você em triunfo. Muito bem, eu quero conversar com você hoje sobre um tema da mais alta importância para a nossa geração. Quero tratar sobre depressão, o cárcere da alma. Quero trazer à sua memória esclarecida o texto do Salmo 142, versículo 7, quando o salmista suplica a Deus dizendo: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. A depressão é uma espécie de cárcere emocional. É uma masmorra, onde muitas pessoas estão enjauladas, presas, como que num quarto escuro, sem janela, sem porta de escape. Andrew Solomon, escrevendo o seu livro O Demônio do Meio-Dia, ele que lidou com depressão na sua família, a sua mãe chegou a cometer suicídio, ele enfrentou depressão severa. Nesse clássico sobre depressão, O Demônio do Meio-Dia, ele diz que depressão é como engolir o seu próprio funeral. É como você vestir uma roupa de madeira. É uma situação que aparentemente parece à pessoa irremediável. E este é um assunto que assola a humanidade. Cerca de 10% da população enfrenta o problema da depressão. É bem verdade que este assunto não tem sido bem compreendido por muitos. Mormente no campo cristão, as polarizações ainda ocorrem na interpretação deste tema tão importante e necessário para o esclarecimento da sociedade. Há aqueles que, à semelhança de T.L. Osborne, diz que depressão é demônio, que uma pessoa depressiva está debaixo da influência, do ataque dos seres malignos. É como se uma pessoa depressiva estivesse encurralada, entrincheirada, acuada pelos espíritos maus. O problema é que, quando se chega a uma conclusão semelhante, pode, em vez disso, ajudar a pessoa que está lidando com a depressão a agravar o seu problema. Porque você não pode atribuir causas físicas, emocionais, a fatores eminentemente espirituais. Pode até ser que uma pessoa enfrente depressão em virtude de problemas espirituais, de envolvimento com o ocultismo, com seitas satânicas, com o próprio satanismo propriamente dito,
E é possível que pessoas então lidem e enfrentem sérias crises de depressão em virtude desses envolvimentos. Mas colocar isso como a única causa ou como a causa principal, ou limitar a depressão a esse problema, é uma limitação total, perigosa, nociva até, para o enfrentamento deste problema. Mas há outros que, numa outra vertente, no outro polo, no outro extremo, atribuem a depressão a apenas uma questão de pecado. A Jay Adams, no seu livro Manual do Conselheiro Cristão, e ele vai tratar disto e vai atribuir a questão da depressão ao pecado. Também eu penso que esta é uma limitação, porque muito embora a depressão possa ser resultado de um pecado não confessado, e isso é um fato, e você pode testificar isso, por exemplo, nos Salmos 32, 51, onde Davi vai expressar a sua angústia, né? Seu lamento, dos seus ossos secando, suas lágrimas rolando, alagar o seu leito, viver uma vida atormentada, a mão de Deus pesando sobre ele de dia e de noite, porque ele havia cometido um pecado grave. Ele havia adulterado com Batseba, a Batseba se engravidou, e ele agora tenta eximir-se da culpa e tenta trazer o soldado Urias, que estava no campo de batalha, para que ele ficasse com a sua esposa, para que a gravidez dela pudesse ser logicamente explicada. Como ele não consegue demover o soldado Urias a voltar para sua casa, a dormir com a sua mulher, ele trama a morte do soldado. E ele manda executar o soldado. E mais tarde ele casa com a viúva. E aos olhos dos homens tudo parecia correto, nenhum problema à vista, nenhuma suspeita. Porém aquilo foi mal aos olhos do Senhor. E a mão de Deus pesou sobre ele. Então a depressão vivida por Davi era, claro, resultado de um pecado específico que ele havia cometido. Porém, limitar a depressão a apenas essas duas causas, ou demônio, ou pecado não confessado, é uma restrição perigosa, porque a pergunta é, e uma pessoa piedosa, cheia do Espírito Santo, que tem comunhão com Deus, pode enfrentar uma depressão? E a resposta é um sonoro sim. Um sonoro sim. Você tem na Bíblia pessoas com crises depressivas, poderíamos chamar isso de crises depressivas, como o caso do próprio Davi, que estamos mencionando aqui. Ou você poderia pegar o caso do profeta Elias, um homem de Deus, um homem de oração, um homem que vivenciou grandes milagres, um homem que operou grandes maravilhas da parte de Deus. Ele orou para que a chuva não viesse, e 3 anos e meio não choveu, para trazer juízo sobre Israel. Ele orou para que não faltasse o óleo, azeite, nem farinha na casa da viúva de Sarepta, e o milagre aconteceu. Ele orou para que o filho da viúva ressuscitasse, e ele ressuscitou. Ele orou para que fogo caísse do céu, para mostrar que só o Senhor é Deus, e o fogo caiu do céu. Ele orou para que as chuvas retornassem a Israel, e as chuvas retornaram. Este homem teve uma retumbante vitória no Monte Carmelo, mostrando que só o Senhor é Deus, desafiando o rei Acabe, desafiando o povo, desafiando os profetas de Baal. Mas num dado momento ele fraquejou, ele fugiu com medo de Jezabel, e ele pediu para si a morte, ele entrou numa caverna, ele fez uma leitura pessimista do passado, e só eu fiquei. Deus, não, tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Ele fez uma leitura negativa do futuro, ele diz, acabou meu ministério, não tem mais ministério. Deus, não acabou não. Você vai ungir um profeta em seu lugar, você vai ungir um rei em Israel, você vai ungir um rei na Síria. Ele fez uma leitura errada do seu presente, diz, olha, eu quero morrer. Deus, não, você não vai morrer. Aliás, nem morrer você vai, eu vou levar você para o céu sem você passar pela morte. Então é possível que uma pessoa piedosa enfrente uma crise de depressão. Você vai encontrar a mesma cena com Ana, sendo atacada, perseguida, sendo mal falada pela sua rival Penina. Ela entrava em crise, perdia o apetite, começava a chorar. Ela entrava numa espécie de crise depressiva. É possível que gente piedosa enfrente depressão. Quando você vai para a história da igreja,
Você vai encontrar homens, e é muito interessante o livro do Dr. John Piper, O Sorriso Escondido de Deus, onde ele fala de homens que tinham depressão, como David Brainerd, como John Bunyan, como William Cowper, homens santos de Deus, homens piedosos, homens que tinham uma experiência profunda com Deus. O David Brainerd foi talvez o mais importante missionário no século XVIII, e quando John Wesley, vai ser perguntado qual é a obra mais importante que você conhece depois da Bíblia para a pessoa tornar-se um grande pregador, um homem de Deus, ele disse: leia o diário de David Brainerd, que era genro, né, da filha de Jonathan Edwards. Não chegou a se casar, porque morreu ainda antes do casamento, morreu com 29 anos, e era um homem piedoso, cheio do Espírito Santo, mas tinha crise de depressão. John Bunyan foi o grande pregador do século XVII na Inglaterra, e ele foi preso porque pregava o Evangelho, e passou muitos anos na prisão, com muitas agruras, com muitas carências, com muitas necessidades, com muitas limitações. E foi dessa prisão que ele escreveu o grande clássico, O Peregrino, mas enfrentava dolorosas crises de depressão. William Cowper foi um poeta inglês, e foi dele a famosa frase num poema: por trás de toda providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. Esse poeta inglês tinha crises tão terríveis de depressão que tentou suicídio. Precisou de alguém cuidar dele, estar do lado dele, porque nas crises agudas da depressão ele não ceifasse a própria vida. Você pode olhar, por exemplo, a figura de o grande pregador do século XIX, o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon. Ele tinha crise de depressão. Às vezes precisava se ausentar do púlpito para se tratar. Então, afirmar que a depressão está ligada a demônio ou a pecado é limitar o tema, porque depressão é uma doença e, como tal, precisa ser tratada. O estudioso desta matéria, como eu já citei aqui, Andrew Solomon, ele disse que depressão se trata com terapia, com remédio, com terapia e com fé. É uma doença. E quando você tem uma doença, você procura um especialista. E o especialista desta área é um psiquiatra. E é preciso tomar o remédio certo, na dosagem certa. É preciso que haja também esse contato pessoal, esse cuidado pessoal, que nós chamamos de terapia, ou seja através de um conselheiro, de uma pessoa que seja próxima, madura, não só emocional, mas também espiritualmente, para ouvir, para aconselhar, para orientar. E a fé, porque a depressão precisa ser tratada também nessa perspectiva do homem voltar-se para Deus. É por isso que o salmista diz: tira minha alma do cárcere. Ele tem consciência que ele não pode abrir a porta do cárcere. Ele tem consciência que ele não tem forças para sair dessa prisão. Ele sabe que só Deus pode livrá-lo, só Deus pode tirá-lo. E daí ele faz essa súplica, porque a depressão, ela precisa ser tratada também com essa questão da fé, né? Bom, a depressão, ela é multicausal. Não tem uma causa comum e não é tão fácil assim de ser detectada como você detecta, por exemplo, uma fratura com um raio-x. A depressão, ela tem várias causas. Então, por exemplo, há crises depressivas que podem ser provocadas por questões sentimentais, o término de um namoro, o término de um noivado, uma separação, um divórcio, um abandono. Isso pode ser o gatilho que vai acionar esse problema, que pode se agravar. Uma depressão pode ser resultado de um luto. Há pessoas que não lidam bem com essa questão do luto e às vezes elas se enterram junto com um ente querido ou amigo próximo que partiu. E a pessoa não consegue lidar com essa questão ou vencer essa questão. E se capitulam a uma tristeza crônica.
que produz uma depressão. Outras vezes a depressão pode ser resultado de um problema financeiro grave, de dívidas impagáveis, e a pessoa se sente num beco sem saída, encurralado por uma crise medonha que ele não sabe resolver. Ou às vezes a depressão pode ser causada por um sentimento de culpa avassalador, de um erro cometido, de um pecado cometido, de uma transgressão cometida, e que ele não sabe lidar com isso, ele não tem poder para sair dessa. E ele se vê encurralado, ele se vê completamente sitiado pela situação. E ele então pode entrar nesse processo depressivo. Mas, basicamente, depressão é um problema de ordem orgânica e precisa, portanto, de uma análise clínica mais adequada, de um exame médico mais acurado, de um profissional da medicina especializado, para que não apenas diagnostique o problema, mas também possa tratar da doença de forma adequada, conveniente. Não é saudável, não é recomendável a automedicação, em qualquer área não é recomendável isso. Então é preciso buscar ajuda médica, ajuda clínica. E aqui está um ponto importante para nós pastores, porque eu já tenho visto pastores lidar com a questão da depressão num campo eminentemente espiritual, e eu explico. Às vezes você recebe no gabinete pastoral uma pessoa que está com uma crise de depressão. Aí o pastor diz assim, não, você tem que orar mais, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que frequentar mais a igreja, você tem que jejuar mais. E tudo isso é bom, e tudo isso é importante, mas isso não é suficiente. Então deixa eu ilustrar para ficar claro. Imagine que chega um paciente no gabinete pastoral com uma forte dor no peito, e diz o pastor assim, pastor, eu estou com muita dor no peito, e o pastor diga para essa pessoa assim, olha meu irmão, você tem que orar mais, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que frequentar mais a igreja, você tem que jejuar mais. Bom, qual é o papel de um pastor responsável numa hora e numa situação dessa? Ele vai dizer, meu irmão, nós vamos imediatamente buscar um cardiologista, vamos buscar uma ajuda médica, profissional, específica, especialista do caso. Sim, nós vamos clamar a Deus, nós vamos jejuar por essa causa, nós vamos lutar diante de Deus por essa causa, mas você vai procurar um médico, imediatamente. Isso é claro, isso é óbvio, todo pastor precisa saber a sua limitação. Porque lidar com um problema de causas físicas apenas no campo espiritual pode jogar essa pessoa numa situação mais complicada. Eu já tenho visto também pastores que dizem assim, gente está tomando remédio para depressão, não joga fora os remédios, você tem que confiar em Deus. Ok, mas os remédios são dados pelo médico que teve uma formação profissional e toda a ciência, todo o conhecimento é de Deus. A confiança em Deus não anula você buscar um médico. São meios que Deus usou e usa e há de usar para ajudar as pessoas a lidar com a questão da doença, da enfermidade, de qualquer ordem. Então, essa dicotomia, ou esse conflito que as pessoas colocam entre a ciência e a fé, não existe na Bíblia. O que a Bíblia recomenda é que você deva confiar em Deus, porque Deus pode curar com os meios, sem os meios, e até apesar dos meios. Mas não é pecado você procurar ajuda clínica, ajuda médica, para tratar, sobretudo, da questão da depressão. Então, é muito importante que você identifique primeiro as causas, por que está acontecendo isso, né? Agora, é muito importante ainda alertar, né, que a depressão é a principal causa do suicídio no mundo. Por quê? Porque a depressão, ela põe a pessoa numa situação de cárcere emocional, de uma prisão emocional. E naquele momento que a pessoa está lidando com a depressão, ela está com uma dor tão grande, um sofrimento tão grande, e não é físico, é emocional, é espiritual, que ela não vê saída, ela não vê uma luz no fim do túnel, ela não vê uma janela de escape. E a dor é tão grande que ela quer abafar essa dor, ou tirar essa dor, ou matar essa dor. E ela é levada a pensar que a morte é a única saída que ela tem, que é um engano, que é um equívoco. Porque a morte não alivia a dor, ela pode agravá-la para sempre, porque a morte não é o fim da vida.
O homem não é apenas matéria. Não é não. O homem é corpo e alma. Deus fez o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida e ele passou a ser alma vivente. De tal maneira que há duas realidades, bem-aventurança eterna e condenação eterna. Então, aqueles que acham que o suicídio é a solução, equivocam-se. Equivocam-se. O suicídio não tem amparo nem ético, nem filosófico, nem teológico, nem bíblico, nem científico. Então, é muito importante que uma pessoa que esteja lidando com depressão, ou alguém da família que esteja lidando com alguém da família com depressão, a depressão, ela tem cura, ela é cíclica, ela vai passar, o sol vai voltar a brilhar, a vida vai voltar a ter sentido, esse gosto de morte vai ser transformado em sabor da vida, esse cárcere pode ser aberto, e Deus pode abri-lo, e Deus pode restaurar. Então é muito, muito, muito importante que a pessoa não se desespere, mas espere em Deus, e busque o tratamento adequado, né? Primeiro, remédio, busque o médico. É claro que tem gente que tem uma espécie de preconceito, né, com psiquiatra. Alguns dizem, não, psiquiatra é médico de doido, eu não sou doido. Não, para com isso, não é nada disso não. Você tem especialista para o coração, cardiologista, você tem especialista para outras áreas, né, no renal, do estômago, do fígado, dos olhos, né, todas as áreas da vida você tem especialistas hoje, você tem um especialista desta área, que é o psiquiatra. Então, não tem preconceito não. Assim como você tem uma doença cardíaca, renal, estomacal, você pode ter um problema também nesta área da depressão, que lida com o seu cérebro, lida com suas emoções, que precisa de tratamento adequado, conveniente. Então, primeiro, busque um tratamento médico profissional. Segundo, você precisa ter gente perto de você. Porque essa é uma das peças que a depressão prega nas pessoas. Quando você mais precisa de gente, você quer ficar sozinho. O que aconteceu com o profeta Elias? Ele quis ficar sozinho, ele dispensou o seu moço quando ele mais precisava de ajuda. É preciso de companheiros, é preciso de alguém para abrir o coração. Como Paulo diz para Timóteo no corredor da morte: ô Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Todos nós precisamos de um amigo do peito, para quem abrir o coração, para quem dividir as cargas, para quem repartir as dores, sem medo que essa pessoa puxe o seu tapete e apunhale você pelas costas. Nós precisamos de amigos, de conselheiros, de pessoas para estarem do nosso lado nas horas mais críticas e doídas da vida. Quem são seus amigos? Com quem você reparte as suas dores? Com quem você compartilha o seu sofrimento? Mas, em terceiro lugar, é preciso fé. Às vezes as pessoas se rebelam contra Deus, como a mulher de Jó. Às vezes as pessoas ficam mais endurecidas ainda, conforme diz lá em Apocalipse, que as pessoas mordem a língua e blasfemam contra Deus, porque estão passando por uma crise, por uma angústia, por uma depressão. É hora de você se voltar para Deus. É hora de você buscar um ambiente favorável na casa de Deus, onde você vai escutar uma boa palavra, você vai receber um abraço, você vai escutar uma música de qualidade, você vai ter a oportunidade de orar, de colocar o seu coração diante de Deus, expor a sua causa diante de Deus. Então, se você está lidando com depressão, ou se você tem alguém na sua família lidando com depressão, preste bem atenção nisso. É preciso buscar ajuda. É preciso ter amigos por perto. É preciso ter fé. Porque só Deus pode abrir o cárcere emocional e livrar a nossa alma desta angústia terrível. Eu espero que você possa meditar mais sobre este assunto. E eu fico olhando e eu quero encerrar com o profeta Elias, que lidou com isso. Talvez as causas foi porque ele fez uma leitura sombria, talvez pelo avesso da realidade, olhando o futuro com pessimismo, olhando o passado com pessimismo, olhando o presente com pessimismo. E Deus precisou corrigir o seu foco.
E Deus cura a depressão do Elias, primeiro, colocando diante dele uma mesa. É preciso comer, porque também as pessoas às vezes depressivas não querem comer, ou às vezes comem demais, num polo ou no outro, num extremo ou no outro. Segundo, é preciso dormir, descansar um pouco a cabeça. Terceiro, é preciso sair da caverna. Deus disse: o que faz aí, Elias? Vem aqui, sai dessa caverna, abre a caixa da ferramenta, abre o coração, põe para fora aquilo que está sufocando você. É preciso desabafar. E é preciso desabafar com um amigo, alguém que cuida de você, que ama você, que se importa com você. Eu quero então trazer minha palavra final dizendo o seguinte: tem saída, tem esperança. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Você vai sair dessa. Essa porta tem cadeado, mas tem chave para abrir o cadeado. E esta chave, ela está em Deus. E você pode encontrar em Deus plena restauração, plena esperança, pleno socorro. Que Deus abençoe muito a sua vida. E que você se volte para o Senhor agora. Busque nele refúgio, alívio e socorro, porque ele é poderoso também, como foi no caso do salmista, tirar a sua alma do cárcere. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração.